entrevistado de hoje aqui no Tabuleiro do Poder é o deputado federal Kim Kataguiri. Pois é, Kim Kataguiri é um dos fundadores do MBL, grupo que foi protagonista no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E hoje ele é deputado federal pelo Democratas. Então vamos agradecer, deputado. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Então vamos começar falando um pouquinho do MBL. Como é a relação hoje entre o MBL e o Bolsonaro? Vocês se consideram governo ou oposição? Independente. Dependendo da pauta, a gente vota favorável, senão a gente vota contrário. O presidente pessoalmente me pediu voto para o destaque dos policiais, eu votei contrário, mas eu fui o maior defensor da reforma da Previdência ao mesmo tempo, que é o principal projeto do governo, pelo menos nesse primeiro ano. Então, depende da pauta. Quando o governo manda uma pauta liberal, a gente vota. Quando não, a gente bate. E dentro do Democratas, o senhor tem essa liberdade? Completa liberdade. Eu sou vice-líder do partido, mas posso até, inclusive, utilizar o tempo do próprio partido para falar quantas posições do partido, porque foi uma liberdade que eu não imaginava que teria. Ao Estadão, recentemente, o vereador Fernando Holliday, ele fez uma autocrítica forte ao movimento, afirmando que vocês alimentaram uma direita extremista que tem dificuldade de lidar com quem pensa diferente. O senhor concorda com essa afirmação? Eu acho que, de certa maneira, a gente contribuiu para o debate ficar mais superficial nesse sentido. A gente estava num momento de desespero em que estava tomado por um governo de extrema esquerda e que envolvido em vários escândalos e que utilizava sua máquina e sua militância e a imprensa e o dinheiro público o máximo possível para atacar seus opositores, e a gente era 5 moleque numa espécie de diretório acadêmico, né? Então era uma guerra assimétrica, digamos assim, e eu acho que em certo ponto a gente acertou por ter trabalhado a forma do liberalismo, quando os liberais brasileiros só trabalhavam conteúdo, mas eu acho que agora está na hora de recuar na forma e voltar a trabalhar aprofundado o conteúdo. Mas hoje, então, a forma seria diferente? Sim, está sendo diferente. Em recente entrevista à Época, isso em janeiro, o senhor disse que o governo Bolsonaro tem muita besteira acontecendo e que toda semana tem uma coisa nova. Hoje essa avaliação se mantém ou o governo está mais ponderado? Como é que está hoje o governo Bolsonaro? Em termos de articulação política, está mais ponderado, ele senta com a oposição, conversa, negocia, mas continua tendo uma besteira toda semana. Pois é, e você falou que também que o Bolsonaro devia escutar mais os militares. Hoje é um governo que tem uma ala militar relativamente forte. E você poderia dar mais um exemplo, então, do que o Bolsonaro poderia ter ouvido mais dos militares? Bom, os militares são a ala que menos fala e que mais trabalha no governo. Acho que se o Bolsonaro seguisse a mesma linha, a gente poderia ter aprovado a reforma previdenciária já em fevereiro e hoje já ter discussão sobre uma aprovação de reforma tributária. Eu acho que é o perfil dos militares que é bom, que eles tecnicamente são preparados, eles trabalham, eles mostram resultado e ao mesmo tempo não geram nenhum tipo de crise política. Até agora não teve nenhum desgaste criado de um ministro militar com o Congresso ou com a imprensa. Pois é, eu queria também perguntar um pouco dessa relação do governo com o Congresso, porque é um Congresso novo, é um governo novo, então a gente sempre fica meio querendo entender como é que está isso melhor. Em março, o senhor disse que o texto da Previdência não acabaria não passando na Câmara justamente por causa da falta de articulação política do governo. Então eu queria te perguntar como é que está essa relação hoje do Congresso com o governo e se hoje o governo transita melhor no Legislativo. Transita, acho que a chave de virada do governo foi a votação do crédito suplementar, em que o governo sentou com o PT, com o PCdoB, com o PDT, para falar, bom, eu quero aprovar o crédito suplementar, o que vocês querem, né, dentro desse crédito suplementar para que ele seja aprovado? Eles falaram, bom, nós nos manifestamos contra o contingenciamento do Ministério do Presidente, e aí aprovaram 3 bilhões a mais que não seria aprovado sem esse acordo. O PT fez um acordo com o PSL, aprovou o crédito e a relação melhorou bastante desde o início do ano. Também na época, em janeiro, o senhor disse que não existe justificativa plausível para dizer que Flávio Bolsonaro é inocente. Como o senhor avalia essas investigações que aconteceram até agora e a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de suspender essas investigações? Reafirmo o que eu disse, é indefensável, não vejo perspectiva de uma defesa plausível. Como eu disse para a própria entrevista da época, não tem como falar que é culpado porque não foi condenado, mas eu não vejo defesa plausível. E a decisão do ministro Dias Toffoli é péssima porque tem efeito contra todos, né? Não só entre as partes, de influenciar na investigação do senador Flávio Bolsonaro, mas todas as investigações envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, o crime organizado que irriga o crime violento de rua e que teve sua investigação iniciada por compartilhamento de informação do COAF, foi paralisada em razão dessa decisão. Isso prejudica a Lava Jato de alguma forma?
isso prejudica todas as investigações. O senhor também disse vou continuar no assunto dos filhos do Bolsonaro, o senhor disse que o Bolsonaro criou uma crise ele mesmo com a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington. O senhor acredita que ele vai assumir o cargo ou o Bolsonaro vai voltar atrás devido às críticas? Duvido muito que das críticas só fizeram ele ter mais convicção. No Senado deve passar também. Acho difícil que barre. Historicamente nunca barrou. Não vejo uma relação tão azeda assim entre Senado e Planalto a ponto de barrarem uma indicação, porque seria a maior humilhação do presidente da República da história. A pior humilhação, o pior vexame do presidente da República seria ele indicar o próprio filho, o filho ter que renunciar ao mandato, chegar na sabatina e ser rejeitado, sendo que ninguém nunca foi. Como é que o senhor vê, então, essa indicação para ser embaixador? Injustificável, não tem capacidade técnica para ocupar a embaixada, não tem experiência como representante de Estado e ainda que tivesse, ele é filho do presidente da República e mulher de César, não basta ser honesto, precisa parecer honesto. Bom, deputado, falando agora sobre a reforma da Previdência, eu queria saber sobre os pontos dessa reforma. O senhor acha que ela está uma boa reforma, precisa de alguma alteração, tem como mexer? Por exemplo, na questão dos estados e municípios que estão fora, esse texto que já foi aprovado em primeiro turno, tem alguma coisa que dá para mexer ainda e que precisa? Eu sou favorável à inclusão dos estados e municípios, né? Uma vez indo para o Senado adiciona os estados e municípios, aprova o texto que nós aprovamos na Câmara, e a reforma já passa a valer, porque a gente tem uma promulgação parcial da PEC, e essa parte da PEC que não foi discutida, dos estados e municípios na Câmara, volta para a Câmara e a gente discute dentro da Câmara. Essa é a perspectiva que eu tenho e não sei se a gente vai ter votos suficientes na Câmara para vencer esse debate também, mas eu acho fundamental porque a economia dos estados e municípios representa 520 bilhões, mais ou menos. E falando da Previdência ainda, o governo Bolsonaro ele liberou emendas parlamentares e isso teria ajudado muito a passar a reforma, né? E tem muita gente falando que ele cometeu crime de responsabilidade ao ter feito essa liberação de emendas. Isso aconteceu mesmo? É um crime? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu pessoalmente defendo a reforma há muito tempo, não tenho esse contato de negociação de emenda. Mas não é crime de responsabilidade. A negociação de emendas é uma coisa que, moral ou não, e aí é uma discussão, acho legítima se ter, se dá dentro da legalidade, né? Não existe previsão na lei que especifica os crimes de responsabilidade em relação a emendas parlamentares, mesmo porque isso, até a imposição dessas emendas é prática que foi constitucionalizada nessa legislatura. Porque no caso do Michel Temer também se falou que ele liberou emendas para barrar, no caso, o processo dele aqui também. Então sempre a emenda, mesmo sendo legítima e tal, tem um grau de questionamento que sempre volta, né? Sim. Eu acho que o questionamento é moral, né? E deve ser feito mesmo. Se realmente você quer escolher um parlamentar que vota de acordo com suas convicções, você quer escolher um parlamentar que vota de acordo com a distribuição de emenda. Agora, se o eleitor quer votar e continua votando no parlamentar que vota de acordo com a distribuição de emenda, é da democracia. O El País, ele fez uma comparação entre o senhor e a deputada Tabata Amaral, dizendo que os dois contrariaram as expectativas dos eleitores. O senhor quando não apoiou as manifestações a favor do governo e ela quando votou a favor da reforma da Previdência. O senhor concorda com essa comparação? O que o senhor acha dela? Se identifica? Eu discordo porque eu acho que tinha uma expectativa grande de que a Tabata votasse contra a reforma previdenciária por parte de setores da esquerda. Mas, ao mesmo tempo, a minha postura crítica em relação ao Bolsonaro já vem de muito tempo e é bastante clara. E mesmo no segundo turno, quando já estava eleito, quando eu fiz campanha para o Bolsonaro, eu deixei bastante claro que o voto era útil, né? Que era das opções que a gente tinha no horizonte. Então, eu acho que teve uma reclamação da direita, mas eu não acredito que tenha sido de eleitores. E o que o senhor, como o senhor viu a Tabata ter votado a favor? Porque muitos falaram que ela deveria ter sido fiel ao partido, ao que o PDT queria que votasse. Como o senhor viu essa? Eu acho que ela foi fiel ao programa do partido, porque em campanha o presidenciável Ciro Gomes defendeu uma reforma previdenciária, inclusive com capitalização, né, e homologada no plano de governo dele. O PDT, até onde eu sei, fechou questão em relação ao texto original do governo. O que a deputada Tabata votou não foi o texto original do governo, foi o relatório do deputado Samuel Moreira. Então eu não vejo traição partidária nisso. Agora da Operação Lava Jato. Se completa aí 5 anos de Operação Lava Jato para o país. Hoje, inclusive, ela voltou muito a ser questionada e falada, grupos a favor e contra, como sempre teve, mas agora fortaleceu ainda mais. Numa forma mais panorâmica, como é que o senhor avalia esses 5 anos de Operação Lava Jato para o país? Acho que o saldo é positivo, né? A gente tem
tiramos, digamos assim, a sujeira debaixo do tapete. Você tem as operações acontecendo agora, independentemente da Operação Lava Jato. Acho que nas últimas eleições você teve muito menos incidência de caixa 2, de dinheiro ilícito sendo utilizado nas campanhas por causa desse sentimento que foi criado muito devido à Lava Jato, de fiscalização, de vigilância do Ministério Público e do Judiciário. E a gente tem uma perspectiva de melhora nesse sentido com a reafirmação da independência do Judiciário e do Ministério Público. E sobre esses recentes vazamentos de supostas conversas, então, do ex-juiz Sérgio Moro e também de membros da Lava Jato, que estão sendo divulgados pelo site da Intercept Brasil, né? Essas mensagens, elas desgastam de alguma forma a Lava Jato? Como é que o senhor viu elas vir à tona? Não, desgastam a imagem da operação, sem a menor sombra de dúvida, mas ainda é um debate muito nebuloso porque elas precisam ser periciadas e a questão da ética jornalística também, da divulgação dessas mensagens obtidas por meio ilícito também precisa ser debatida, né? Então, acho que antes de qualquer coisa, tudo isso que está sendo divulgado precisa ser objeto de uma ação judicial ou ser analisado em uma ação judicial já em curso para saber efetivamente se podem ser utilizados ou não como prova. Agora, de vir a conta-gotas, que foi uma opção do The Intercept Brasil, isso também gerou estranhamento de algumas pessoas. Isso gera um mal-estar, parecendo que vai vir outras coisas? Eu acho que do ponto de vista do jornalismo não é profissional, né? Porque eles começaram a liberar as matérias antes de terem lido tudo. Então, eventualmente, posteriormente, lendo todo o material, eles vão descobrir que o material que eles postaram inicialmente ou não é verdadeiro ou não se confirmou posteriormente, né? Então, acho que dentro do exercício do jornalismo profissional, você precisa primeiro entender o todo e aí divulgar aquilo que efetivamente é de interesse público. O fato do Intercept pegar uma bandeira e uma ideologia e uma militância faz com que isso contamine o jornalismo do veículo, porque ele coloca suas convicções dentro dos fatos e do que será divulgado desses fatos, né? Coisa que jornais que adotam, que têm postura editorial, mas que isolam isso das suas reportagens não fazem, né? A Folha, por exemplo, entrou meio que numa parceria com o Intercept para divulgar isso. Mas isso também se aplica à Folha, por exemplo? Não, mas é porque a Folha, ela não divulgou os ataques políticos do Intercept. Então, por exemplo, aquela questão de conversa interna de procuradores. Isso não trata de ilegalidade da Lava Jato, é uma conversa interna de procuradores, só o Intercept divulgou. Ou dos comentários em relação ao Bolsonaro também. Eu acho que o Bolsonaro pode proteger o Flávio, não sei o quê. Isso também, conversa interna de procurador, não tem a ver com ilegalidade com a Lava Jato. Também não foi divulgado pela Folha. Então, acho que há de se separar o que efetivamente é de interesse público, que é uma eventual ilegalidade na operação, do que é uma coisa que só busca criar animosidade política. A Folha se comprometeu menos, ela não publicou essas que demoram. Isso, ela publicou aquilo que efetivamente tinha a ver com alguma suposta irregularidade na operação. Vamos falar um pouco sobre a prisão do Lula. Ele está preso há mais de um ano. Como que o senhor vê essa condenação? O senhor acha que agora no segundo semestre vão julgar a suspeição do Moro? O senhor acha que ele vai ser solto? Como que... Eu acho que não, porque ainda que você tenha a declaração de uma eventual nulidade no processo por causa de vício na primeira instância, tem outra discussão posterior. Primeiro tem essa discussão, né, do uso da prova, se efetivamente ela vai poder ser utilizada ou não. O segundo ponto é se a prova serve para indicar vício e nulidade na primeira instância ou não. E tem o outro que, ainda indicando vício e nulidade na primeira instância, isso serve ainda que a decisão tenha sido referendada em órgão colegiado e por 3 vezes e por instâncias, não só pela segunda instância, mas por instâncias superiores. Tem essa discussão. Mas, eventualmente, essa discussão sendo superada e ele sendo solto em razão desse processo, a condenação do processo já está a caminho, e a jurisprudência do Supremo é que a prisão em segunda instância está mantida, né, uma vez esgotados os recursos na segunda instância. E o caso, até no meio jurídico, o caso do sítio é bem menos controverso, porque os próprios juristas que são críticos do processo do triplex admitem que no caso do sítio as provas são muito mais robustas e é um caso muito mais difícil para a defesa, né? Então eu acho muito difícil que saia da prisão em razão disso. Eu acho que pode ser por uma progressão de regime e ele eventualmente ir para regime domiciliar, mas deixar de ser preso eu acho difícil. O senhor falou da prisão em segunda instância, o senhor é a favor da prisão? Eu sou a favor e acho que a gente deveria fazer isso via Congresso Nacional. Acho que não deveria ter sido feito via Supremo.
E como o senhor vê o PT hoje, depois da prisão do Lula, do impeachment da Dilma, como está a situação desse partido hoje? Continua muito forte. Tem uma das maiores bancadas na Câmara. Acho que seria um erro para qualquer parlamentar, ou qualquer político ou qualquer formador de opinião de direita subestimar o poder do Partido dos Trabalhadores, porque apesar de todo o baque eleitoral, ele continua forte, continua tendo uma base na Câmara e nas prefeituras e nas câmaras dos vereadores bastante poderosa. Tem governadores bastante influentes no Nordeste, inclusive sobre governadores de outros partidos, e se reorganiza por enquanto agoniza, ainda insistindo na liderança do Lula, mas eu acho que já trabalha para ter novas lideranças e essas novas lideranças eventualmente disputarem eleição presidencial futuramente. E o senhor acha que essa liderança vai ser o Haddad, vai continuar dele? Duvido muito. Está muito ligado ao Lula. Eu acho que a tendência do PT é, ao longo do tempo, ir abandonando o apadrinhamento do Lula, mesmo porque ele já perdeu muito espaço já no cenário, principalmente para o Ciro. E o PT precisa de uma renovação de quadro que não esteja ligado aos escândalos de corrupção dos governos passados para tentar ter uma chance nas novas eleições. E o Ciro, como que o senhor vê a imagem dele? Porque nas eleições ele foi muito criticado por ter saído do país, né? Como? Eu sou crítico do Ciro, discordo diametralmente das ideias que ele defende, mas na esquerda ele está bem posicionado, né? Hoje, o nome, se a gente tivesse eleições hoje, o nome da esquerda com o melhor posicionamento seria o Ciro. Mais que o Haddad. Mais que o Haddad, sem dúvida. E falando agora de um outro ministro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele entrou depois de uma polêmica com o Ricardo Vélez Rodrigues e tal. Você acha que ele está conduzindo bem o Ministério da Educação, que é tão estratégico para o país, ou falta coisas mais propositivas nesse ministério? Educação também não é minha área de atuação enquanto parlamentar, mas eu vejo sim que falta programa, falta um norte para o Ministério da Educação e que não foi dado, nem com o ministro Vélez, nem agora com o ministro Weintraub, né? Parece ter algum esboço de norte com o programa de investimento da iniciativa privada dentro das universidades. Eleição municipal, o MBL está pensando em alguma coisa? Eu sei que já falta um tempo, pensa em lançar algum candidato para a Prefeitura de São Paulo? Como é que está essa discussão dentro do movimento? Nós estamos discutindo, queremos lançar o máximo de candidatos aí para prefeituras no país, vereanças também, estruturar um movimento enquanto base, principalmente nos núcleos municipais, e a ideia é sim estamos trabalhando para que a gente tenha uma candidatura também na cidade de São Paulo. E vocês pensam em transformar isso num partido efetivamente? A curto, médio prazo, não. A longo prazo, eu acho que o caminho seria se tornar um partido político, mas eu acho que no atual cenário é muito burocrático e as dificuldades impostas para você se criar um partido político são muito grandes. Kim, agora falando, parece que já faz tanto tempo, mas faz, na verdade, muito pouco tempo que você está lá na Câmara dos Deputados, como deputado e atuando. Vendo de longe como era e agora estando lá dentro, como é que é? Qual que é essa diferença? O que você sentiu mais entrando lá? Lá fora eu tinha a percepção de que ninguém trabalhava e por isso produzia pouco. Lá dentro eu tenho a percepção de que a gente trabalha muito e produz pouco, mesmo trabalhando muito. Que é justamente o problema que a gente tem estrutural da Câmara, que é regimental, de questões de obstrução e tal, que mesmo todo mundo já sabendo qual vai ser o resultado da votação e mesmo já se tendo maioria para se aprovar determinado projeto, não se aprova porque você tem manobra de obstrução. Coisa que já foi resolvida pelo regimento do Senado e pelo regimento do Congresso Nacional, mas ainda não foi resolvida pelo regimento da Câmara dos Deputados. Esse para mim foi o maior choque. Bom, e queria aproveitar também para te perguntar sobre novas perspectivas. Agora como deputado, estando já na vida política, pretende seguir na vida política, outros mandatos? O que você pensa para o futuro? Em relação à carreira política, eu tenho vontade de ser presidente da Câmara dos Deputados, mas não precisa haver um momento para isso. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista. Obrigada pela entrevista.